Olá, devido a problemas técnicos no último domingo, nós tivemos que parar nossa aula, então essa está sendo gravada, para que domingo a gente possa continuar de onde parou. Estávamos falando da carta à igreja de Tiatira. A carta à igreja de Tiatira é a carta mais extensa das 7 cartas, e a igreja de Tiatira é a menos importante das cidades, né? Segundo John Stott, Tiatira ela não tinha nenhum centro político, religioso. A sua importância, na verdade, ela estava na questão comercial. William Barclay diz que a importância de Tiatira era a sua posição geográfica. Ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Então, por este caminho, se transportava todo o intercâmbio comercial ali entre a Europa e a Ásia. Em Tiatira, devido à grande quantidade de comércio, né, de lã, de couro, linho e tudo que tinha naquela época para se vender, até acredita que a Lídia, né, que é citada em Atos capítulo 16 lá, que Paulo evangeliza, ela era uma das representantes dessa corporação na igreja, na cidade de Filipos, tá? Então, lá tinha, por causa disso, diversos grêmios, e esses grêmios eram extremamente importantes para o comércio, e dificilmente você era um comerciante em Tiatira e não fazia parte desses grêmios. Mas qual que era o problema desses grêmios? Esses grêmios, cada um deles tinha sua divindade tutelar, e esses grêmios promoviam grandes banquetes, grandes festas, ali eram comidos carnes sacrificadas aos ídolos, e toda a festa terminava depois em licenciosidade, terminava em orgias. Então, o William Barclay ele vai dizer que o problema ali de Tiatira não havia perseguição, o problema estava dentro da igreja. Então, dentro da própria igreja era onde se encontrava alguns problemas, e a gente vai ver isso na carta daqui a pouquinho, quando a gente lê, né? Então, que os cristãos naquela época deveriam fazer? Participar desses grêmios, né? Transigir diante dessas realidades ou progredir, né? Manter a consciência pura ou entrar nesse esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Não é muito diferente da realidade que a gente vive hoje no nosso país, né? A gente tem o nosso jeitinho brasileiro de ser, né? E às vezes a gente se depara com essas escolhas diariamente na nossa vida, né? Então, o cristão naquela época, se ele saísse do Grêmio, ele perdia sua posição, reputação, seu lucro financeiro. Se ele permanecesse nessas festas, ele estaria negando o próprio Cristo, né? Negando a sua fé. E aí, dentro dessa situação, dentro dessa encruzilhada, Jezabel fingiu aí saber a solução. Ela dizia que para vencer Satanás era preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. O ensino de Jezabel enfatizava que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. É dentro dessa cultura aí que está a igreja de Tiatira. Ela era uma igreja forte, né? Era uma igreja crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja extremamente vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas, cheia de vida. Mas a gente vai observar o que o próprio Jesus tem a dizer em relação a essa igreja. Então vamos ler lá. A gente vai lendo por partes para ficar mais fácil. No capítulo 2, versículo 18 a 19, ele diz assim, ó: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora que no princípio. É muito elogio. Se você parar para pensar e parar só nesses dois primeiros versículos da carta, você fala assim: que igreja exemplar, que igreja dinâmica, né? É uma igreja que está aí sobre a apreciação de Jesus, né? Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente essa igreja. Ele está falando aqui das entranhas da igreja. Olha, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu amor. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, a gente viu que Jesus ele está no meio dos candeeiros. No capítulo 2 versículo 1 que ele anda no meio dos candeeiros. E agora no 19 a gente está vendo que ele conhece as obras, ele conhece a igreja, ele conhece esses candeeiros, né? Ele conhece as tribulações que a igreja passa, ele sabe como que funciona todos os detalhes e o mais profundo da igreja. E quando eu falo da igreja, não só do sistema, mas do coração de cada um que faz parte
do corpo de Cristo ali, dessa igreja, né? Ele fala que os seus olhos são como chama de fogo, né? Então, ele vê tudo, ele conhece, ele sonda todos. Nada escapa do seu conhecimento. Ele conhece as obras, ele conhece as intenções, que é o mais profundo, porque às vezes as obras nós conhecemos, nós podemos olhar para uma igreja igual Tiatira e falar assim, nossa, que igreja exemplar, quantos elogios podemos tecer para essa igreja. Mas nem sempre conhecer as obras é o suficiente. Jesus conhece as obras, mas o seu olhar penetrante, onisciente, também conhece as intenções. Jesus, ele conhece os fiéis e os infiéis dentro da igreja. Numa comunidade há joio e trigo, uma igreja cheia de gente que já foi salva e gente que ainda não foi, não encontrou com Jesus. Mas Jesus conhece ambos as pessoas e sabe quem é quem. Numa mesma igreja ele consegue diferenciar um do outro. Não cabe a nós fazer isso, mas o próprio Cristo conhece. E em terceiro lugar, ele reconhece e elogia as marcas positivas da igreja, né? A igreja ela era operosa, havia trabalho, havia labor, havia agenda cheia. A igreja era marcada por amor, ela possuía aí a maior dessas virtudes, né, que era o amor. O que faltava em Éfeso, né, que eles precisavam voltar ao primeiro amor, havia em Tiatira. A igreja era marcada por fé, confiança em Deus, perseverança, paciência triunfadora, ela passava pelas provas com firmeza, né? Então ela estava aí num franco progresso espiritual. Nas últimas obras, ele fala aqui no versículo 19, olha só, as suas últimas obras, eu sei que você está fazendo mais agora que no princípio. Então, John Stott comenta sobre os predicados espirituais da igreja de Tiatira e diz o seguinte: Tiatira não apenas rivalizava com Éfeso nas atividades do serviço cristão, como também demonstrou o amor que faltava em Éfeso. Preservou a fé que estava em perigo em Pérgamo e compartilhava com Esmirna a virtude da resistência paciente na tribulação. Tiatira estava sendo uma igreja exemplar até os 2 primeiros versículos. Mas vamos continuar a ver que Jesus tem a dizer sobre essa igreja. No versículo 20, ele fala o seguinte: No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jesus está falando que Tiatira também, além de todos esses predicados, é uma igreja tolerante ao pecado e ela está sob a reprovação de Jesus por causa disso. Em primeiro lugar, ele reprova a igreja antes de reprovar a profetisa. A igreja estava crescendo e por isso Satanás procura corromper o seu interior. Eu disse isso em uma das aulas, né? Que com certeza para o diabo é muito melhor uma igreja com um evangelho distorcido, que não é evangelho, do que uma igreja de portas fechadas, né? Jesus reprova a igreja aí por ser tolerante ao falso ensino aí com a falsa moralidade. Enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, Tiatira tolerava a falsa profetisa chamada Jezabel. Ela não só estava ensinando, né, pelos corredores da igreja, ela exercia um papel de ensino, de docência na igreja. Por incrível que pareça, o nome de Jezabel significava puro, mas a sua vida e a sua conduta negam tudo isso, né? Jezabel introduziu a Jezabel do Velho Testamento, uma outra Jezabel, aquela esposa de Acabe, que Elias combateu firmemente, ela introduziu o culto pagão a Baal lá em Israel. Ela misturou religião com prostituição, ela não só perseguiu os profetas de Deus, mas também promoveu o paganismo. E essa segunda Jezabel aqui de Apocalipse, na igreja de Tiatira, ela estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. A liberdade que ela pregava era uma verdadeira escravidão do pecado, né? Essa tolerância da igreja aí com o falso ensino provocou a ira e provocava a ira de Jesus. A igreja abre a porta e permite que essa mulher suba no seu púlpito, ensine a igreja sobre o pecado e incentive a igreja a viver no pecado. A igreja não tinha pulso para combater e para desmascarar essa mulher. Então havia aí uma grande transigência moral dentro dessa igreja.
Aqui não era o lobo que veio de fora, mas era o lobo dentro da igreja que estava fazendo o que queria. William Barclay, ele alerta da seguinte maneira: aqui temos uma advertência, perdão. Uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. É muito difícil, é muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para serem entretidos e não para serem instruídos, para ser tranquilizados em vez de ser desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta da salvação. Uma igreja pode chegar a estar cheia de energia, pode ser que essa igreja não descanse em suas múltiplas atividades, mas essa abundância de energia, todavia, pode ter perdido o centro da sua vida. Em vez de ser uma congregação cristã, não passa de um clube social. Em segundo lugar, Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade dessa igreja. Jesus denunciou de forma firme a falsa doutrina da igreja. Isabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as profundas, né, obras de Satanás. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Eles deviam participar dos banquetes, dos grêmios, comer carne sacrificada, bem como fazer parte das festas imorais. E tudo bem, porque eles precisavam era trabalhar a alma e o espírito. E só que o que essa mulher estava ensinando esses crentes era amar muito mais o dinheiro do que a Jesus. Amar muito mais as exigências materiais do que as exigências do próprio Senhor. Tá? Então, o ensino dela não há mérito para ela, não há mérito nenhum você vencer o pecado se você antes não experimentá-lo, né? Que era preciso conhecer o pecado, se aprofundar no pecado, e aí você vencia trazendo uma transcendência da sua alma e do seu espírito. Mas a Bíblia, lá em Romanos 6, versículo 1 e 2, ele nos ensina exatamente o contrário, né? Ele fala que não podemos mais viver para o pecado, nós que para ele já morremos. Então, o ensino dessa falsa profetisa aí estava levando os crentes de Tiatira a experimentar toda sorte de pecado e perder de vista aquilo que é o evangelho, aquilo que é a verdade bíblica, né? Então, Jesus denuncia aí de igual forma essa moralidade, denuncia a proposta de Jezabel, que era oferecer aí um cristianismo, uma versão de cristianismo mais liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismo. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo, e ela ensinava aí uma prática ecumênica com o paganismo. Então era tudo isso que você encontrava aí na vida de Jezabel e tudo isso que você encontrava sendo ensinado e pregado na igreja de Tiatira. Então era algo muito sério, era algo assim que estava tomando conta da igreja, das entranhas da igreja, e vem Jesus combater isso. E ele não para por aí. No versículo 21, ele chama essa igreja a se arrepender. Ele fala assim: ó, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Em primeiro lugar, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele confronta com misericórdia. Deus é paciente, ele é longânimo. A palavra dele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é o motivo de nós não sermos consumidos. Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um tempo de graça, é uma oportunidade de se voltar para Deus. As portas da graça sempre estão abertas. O braço de Deus sempre estão estendidos para oferecer perdão, mas o juízo de Deus também sempre está presente, né? A misericórdia vem antes, mas o juízo vem. Então, é isso que Jesus está falando assim: olha, eu dei tempo para ela se arrepender, né? Em segundo lugar, antes do juízo vem a disciplina. A disciplina é um ato de amor de Deus. Eu costumo falar isso para os adolescentes. Seu pai te põe de castigo, te disciplina porque ele te ama. Ele quer que você tome as melhores escolhas para sua vida. E é o que Deus faz por nós. Jesus, né, traz ela aí ao sofrimento. Jesus transforma o leito do adultério no leito de sofrimento, o leito da prostituição no leito da doença terminal. Ele transforma o prazer do pecado em chicote de disciplina. Ele está usando todos os recursos para levar o faltoso ao arrependimento. Dá uma olhada na continuação do que ele fala, né? Versículo 22. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e não a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, Jesus está sendo extremamente pesado no juízo que ele está trazendo, na disciplina que ele diz que vai trazer para
para Jezabel e para aqueles que estão indo segundo os seus ensinos, tá? Mas antes do juízo vem a disciplina. Antes do juízo vem a misericórdia. E em terceiro lugar, sem o arrependimento, então vem o juízo. Jezabel não quis se arrepender, ele deixou claro nos versículos que nós lemos, né? Ela calcou aí os pés no sangue purificador de Cristo, ela zombou da paciência do Cordeiro. Ela e seus seguidores estão sendo castigados com a doença, com grande tribulação e com a morte. E a gente sabe disso, o salário do pecado é a morte. Essa semana, conversando com os jovens, né, eu falei para eles assim, como se arrepender de algo que é bom? Porque normalmente o pecado é bom. Então, como se arrepender de algo que te gerou prazer, que foi bom para a sua vida? Né? Se não pela convicção do Espírito Santo, se não pela convicção de desejar viver no centro da vontade de Deus. O pecado para eles estava sendo bom, eles estavam tendo benefícios financeiros, eles estavam fazendo parte da sociedade, eles estavam tendo as suas festas, as suas orgias sexuais que geravam prazeres carnais para ele, mas estavam totalmente fora do centro da vontade de Deus. Né? Então, como se arrepender daquilo que está trazendo benefício? É pela convicção que o Espírito Santo nos traz. O pecado ele é uma fraude. Ele oferece prazer, mas ele nos traz desgosto. Satanás, como o Hernandes diz no livro, ele é um estelionatário, ele promete vida, mas paga com morte. Ele promete prazer, mas ele suga toda a sua energia através do pecado. Então, o pecado é um engodo, é um engano. E o juízo contra o pecado será final e completo no dia do juízo. Jesus não apenas tem olhos de fogo, não apenas sonda as mentes e corações, mas ele também tem os pés semelhantes ao bronze polido. Ele está pronto para esmagar os seus inimigos. No dia do juízo de Cristo, todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E naquele dia o Cordeiro estará irado contra o pecado. Né? Então, uh, a gente precisa entender que há um processo. Tem graça, tem misericórdia, tem disciplina, mas tem juízo. O convite de Deus é para que a gente se arrependa dos nossos pecados, abandone os nossos pecados e sejamos perdoados. Então, o arrependimento passa pelo abandono do pecado. Okay? E continuando, né? Ela é uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, a despeito da sua apostasia. Olha o versículo 24 e 25. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então, Jesus faz promessas, né? E incentiva aqueles que estão fiéis a permanecerem fiéis, independente da apostasia que está ao redor, independente da situação ao seu redor, independente daquilo que está acontecendo. Em primeiro lugar, que a gente aprende aí é que é possível se manter firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. Há um preço a ser pago, não é fácil, mas é possível. Alguns membros da igreja tinham tolerado o ensino, as práticas imorais, mas também outros, né, seguiam os seus ensinos para a própria destruição, mas havia na igreja o remanescente fiel. Isso diz que esses de fato são livres, né? Eu sempre penso, eu amo o exemplo de Elias na caverna, quando ele acha que é o último que não se dobrou a Baal, e Deus fala assim: você está enganado, tem mais 7.000 remanescentes, tem mais 7.000 que não se dobraram, tem gente fiel, tem gente fiel. É que os infiéis fazem mais barulho, como eu costumo dizer, mas tem gente fiel, e é possível permanecer fiel, mesmo que outros se desviem. O jugo de Cristo, ele é suave, ele é leve. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos difíceis de carregar. Ser crente é ser verdadeiramente livre. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que Jesus está falando ali é para aqueles que estão sob o jugo da religião, mas a gente pode facilmente fazer uma aplicação para o jugo do pecado também, ou para o jugo, ou para qualquer jugo que tenha te escravizado. Então, é possível manter-se fiel à doutrina. É possível manter-se puro. Eu falo isso para os jovens, não é porque todo mundo está fazendo que está certo, e não é porque ninguém está fazendo que tá errado.
né? Então a gente tem valores invertidos hoje. Alguns crentes aí de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel. A gente tem crentes hoje se curvando aos ensinos pervertidos da sociedade, e muitos ensinos pervertidos dentro da igreja, né? Eles queriam se entregar aos seus desejos carnais, como a gente tem crente hoje querendo se entregar. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. É possível se manter puro mesmo em meio a uma sociedade impura. A santidade de vida e de caráter é uma marca da igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, é o seu propósito. Deus nos escolheu para sermos santos, lá em Efésios 1:4. Só os puros de coração verão a Deus, Mateus 5:8. Sem santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Eles se apartavam do mal e viviam em novidade de vida. Tinha uma parte da igreja que não se dobrava aos ensinos. E a gente precisa lutar contra o pecado, né? Hebreus vai falar que contra o pecado nós ainda não lutamos até o sangue. A gente precisa dar a vida para viver em santidade, né? O propósito de Deus é a nossa santidade. Então, o propósito de Satanás é deturpar a nossa santidade, é frustrar esse propósito de Deus. Ele está sempre procurando novos pecados e novas maneiras de nos induzir, tá? Mas há possibilidade de se manter fiel. Um dos bons exemplos que nós temos aí é Daniel, que se mantém puro e fiel mesmo numa sociedade impura que ele via. Josué, Josué não, desculpa, não é Josué? Oh, meu Deus, fugiu o nome. Mas Josué também e tantos outros homens, né, de Deus que se mantiveram puros, é, mesmo em meio a sociedades depravadas, sociedades impuras e tudo mais, tá bom? Então, é possível se manter fiel. É José que eu ia falar. É parecido. José, né? Mesmo com a mulher dando em cima dele, mesmo com as possibilidades que ele teve, ele se manteve puro. Em terceiro lugar, é preciso entender que temos tudo em Cristo. Entender que já temos uma vida plena no Senhor, que fora dele nós não precisamos de mais nada. Olha o 25. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Tá? Então, o 24 ele fala: os demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Há uma promessa aí de Jesus, né? E a gente precisa entender. A gente só vai abrir mão do pecado, a gente só vai se render a Jesus quando ele for suficiente para nós. Nós abraçamos o pecado, abraçamos as oportunidades que nos são dadas quando Deus não é suficiente para nós. Mas quando nós nos completamos no Senhor, quando Ele é suficiente para nós, quando nós nos regozijamos na presença de Deus, quando viver segundo a vontade de Deus o nosso maior desejo, todos os pecados se tornam supérfluos, a gente consegue abrir mão desse pecado sem que seja um peso sobre a nossa vida. Então a gente precisa permanecer fiel. E a carta continua e termina da seguinte maneira: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Uma igreja recompensada aí pela sua fidelidade, pela sua vitória ao permanecer fiel ao Senhor. O vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus. Perseverança é a marca dos santos. Aqueles que desviam e perecem no pecado são como Judas, filhos da perdição. Não nasceram de novo, nunca tiveram um encontro real com Jesus. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Olha o que ele diz aqui no versículo 26 e 27, nós teremos o poder, a liberdade de julgar juntamente com Cristo. Né? A falsa profetisa estava pregando aí que os crentes não. Que se os crentes não entrassem nos grêmios comerciais, não participassem das suas cerimônias, eles perderiam o prestígio. Mas há um prestígio muito maior guardado para aqueles que permanecerem fiéis.
né? Ele nos chama a julgar e a governar juntamente com eles. Lá em 1 Coríntios 6:2 diz que os santos julgarão o mundo. Aqueles que têm dominado suas próprias paixões aqui na terra terão ascendência, né, sobre outros no céu. No dia do juízo, os perversos serão quebrados como vasos de barro, mas os justos, né, julgarão juntamente com Cristo. O vencedor vai conhecer não só as coisas, não somente Cristo face a face, mas vai conhecer as coisas profundas de Cristo. Né? Os salvos receberão a estrela da manhã, não apenas receberão corpos gloriosos, mas eles reinarão e assentarão no trono juntamente com o Cordeiro. Há promessas maravilhosas para aqueles que permanecerem fiéis. Há promessas maravilhosas para aqueles que se guardarem puros no mundo impuro, para aqueles que se mantiverem santos no mundo que tem cada vez mais galgado a passos largos as entranhas do pecado e se entregado a toda a devassidão possível e imaginável. Né? Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos servi-lo e servir com ele por toda a eternidade. Ele será o nosso prazer e nosso deleite para sempre. Cristo é o melhor dos banquetes do mundo. Ele satisfaz a nossa alma. Então nós somos chamados, né, desafiados, como a igreja de Tiatira é, né? Ela guarda até o fim as obras de Jesus, aí, desculpa, talvez me empolgando e não passei os slides, né? Mas uma igreja recompensada aí pela sua fidelidade, ela guarda até o fim as obras de Jesus. O vencedor será juiz e reinará, e o vencedor terá conhecimento profundo de Jesus. Então, há promessas maravilhosas. E como Jesus exorta a igreja de Tiatira, ele nos exorta agora a permanecermos fiéis, a não negociarmos ao evangelho e não sermos coniventes com o erro, a não nos entregarmos ao pecado e abrirmos mão daquilo que o mundo nos oferece, se aquilo que ele nos oferece nos afasta do evangelho. Esse é o desafio para a igreja, esse é o desafio para você, esse é o desafio para mim. Que a gente possa ser fiel como aqueles remanescentes da igreja de Tiatira, que não se dobraram ao falso ensino e não se dobraram ao desejo ganancioso de conquistar as coisas desse mundo. Que o Senhor seja suficiente na minha e na sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra, que a gente possa aprender com o Senhor de todo o coração e sermos fiéis a Ti. Que nenhum pecado fale mais alto do que o nosso desejo de Te amar e de viver em comunhão com o Senhor. Obrigado, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos capacita a viver dessa maneira. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima aula.